Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, que um estudo indica que o governo Lula tem perdido apoio desde o primeiro dia de governo. O professor ainda fala de uma pesquisa que indica os 10 melhores prefeitos das capitais aqui brasileiras. 4 são do Nordeste. Sabe quem vai falar sobre tudo isso? É o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, segunda-feira, é hora de fazermos um giro da política. E começamos com uma pergunta bem interessante. E se reuníssemos as primeiras pesquisas lá do início do governo Lula, a primeira pesquisa que saiu logo depois do primeiro dia de governo, e as últimas pesquisas feitas em 2024? O que encontraríamos? Que resultados a gente teria? Pois bem, quem fez isso foi o site Poder 360, e ele compara 6 grandes institutos brasileiros. Primeiro o Poder Data, também o Datafolha, o IPEC, o Quest, o CNT, MDA e o Paraná Pesquisas. Esses 6 institutos de pesquisas fizeram pesquisas desde os primeiros dias do governo Lula, em 2023, até dezembro do ano passado. E aí, o que foi comparado nesse estudo é o seguinte: como estava o governo na primeira pesquisa de cada um desses institutos, e como estava o governo no último dia, na última pesquisa de cada um desses institutos. Olha só, o resultado é bastante interessante, mas bastante ruim e preocupante para o governo Lula. É que em todos esses institutos, na primeira pesquisa feita ainda em 2023, o resultado era bem melhor do que na última pesquisa de 2024. Ou seja, em 2 anos de governo, o governo Lula caiu, e caiu preocupadamente para os fins do governo federal. Vejam só, Lula foi eleito com 50,9% dos votos, isso em outubro de 2022. Quando ele assumiu o governo, em todas essas pesquisas, esses 6 institutos, ele vinha com avaliações ali, em torno de 40%, 43%, 41%, enfim. O melhor resultado, inclusive, era no Datafolha, com 43%. E o resultado de ruim e péssimo era um resultado que variava, né? O melhor resultado deles do Lula era de 20% na Quest, né, de ruim e péssimo, e no caso do maior resultado, 35% no Datafolha. E, em geral, o governo estava com aprovação maior do que reprovação. Mas quando a gente gira a chave e vem para dezembro do ano passado, a situação inverteu-se muito. Por exemplo, só para você ter uma ideia, no Datafolha, o Lula tinha uma aprovação de 27% em dezembro do ano passado e uma reprovação de 33%, ou seja, a reprovação já é maior do que a aprovação no Datafolha, né? Também no Poder Data, a situação também é parecida no Paraná Pesquisas. Então, de um modo geral, o que se viu nesse estudo é que o governo Lula perdeu popularidade, não só em quem já não gostava do governo, por exemplo, os bolsonaristas, que Bolsonaro atingiu 49% das intenções de voto em 2022. Mas o que preocupa no estudo é porque, mesmo quem votou no governo, segundo todos esses 6 institutos, parece estar saindo, né? Parece que está migrando da posição de ótimo e bom para a posição de ruim e péssimo. E por que é importante esse cenário? É um cenário importante porque em 2025 é óbvio que o governo federal precisa ter um ano bom para que chegue em 2026 com chances, né? E isso vai depender muito de como em 2025 está sendo construída a comunicação de governo e as ações de governo. E o cenário não é um cenário muito bom não, porque além desse problema obviamente, de pesquisas, de popularidade, a gente tem a questão da economia, alta dos preços, questão de inflação, questão de dólar, né? O dólar vem aumentando, passou da barreira de R$100 e não parece que vai voltar para um patamar menor. Tem também o Banco Central, taxa de juros e outros problemas. Problema
que não são ocasionados pelo governo, mas que vão refletir nele. Por exemplo, a relação do STF com o Congresso, né? E a questão, por exemplo, das emendas. Flávio Dino, né, fechou aí a torneira das emendas, e isso vai respingar contra o Lula, né? O Congresso vai retaliar o governo federal. A questão, né, tem eleição da Câmara e do Senado agora nesse mês de fevereiro, e isso precisa ser costurado pelo governo também. Tem também os novos candidatos que vão chegando aí no cenário. Por exemplo, Gustavo Lima, né, já chegou no cenário e já tem pesquisa aí colocando o nome dele com mais de dois dígitos. Então, a situação para o Lula é o seguinte: ou ganha 2025, ou dificilmente continuará no Planalto em 2027. Mas aí, a conferir. Saindo dessa questão de pesquisas do governo federal, mas mantendo-se em pesquisas, a gente traz uma pesquisa curiosa também do Instituto Atlas Intel. E aí o Atlas fez uma pesquisa sobre a popularidade dos prefeitos de capitais, né, das capitais brasileiras. Em primeiro lugar ficou o Dr. Fulano, lá de Macapá. Ele tem 87% de aprovação. Mas o que chamou a atenção entre os 10 primeiros nomes é que do número 2 ao número 5, todos são nordestinos. O JHC de Maceió tem uma aprovação de 85%. O Bruno Reis de Salvador ficou em terceiro com 79% de aprovação, né, dos soteropolitanos. E João Campos do Recife tem 76% de aprovação. O quinto nordestino, o quarto nordestino em quinto lugar é Eduardo Braide de São Luís, com 76% de aprovação também. Ou seja, em linhas gerais, os prefeitos nordestinos que estão entre os 10 maiores, os mais aprovados das capitais brasileiras, né, estão aí bem altos na lista aí. E chama a atenção, né, o JHC, o Bruno Reis, o João Campos e o Eduardo Braide, né, uma leva de prefeitos muito bem avaliados e que vão ter fôlego para fazer uma gestão aí trazendo bons resultados, porque eles estão aí muito bem aprovados. Tem fôlego, né, para começar esse mandato, e quem sabe aí alguns deles vão querer ser candidatos a governo. Por exemplo, o JHC de Maceió pode se candidatar, o Bruno Reis de Salvador também já está reeleito, o João Campos aqui em Recife a mesma coisa. Mas aí, a conferir. E para terminar, nós temos uma notícia de saúde, né? O Mendonça Filho teve alta do hospital, vai descansar com a família, porque aí ao longo do último final de semana ele teve aí, né, durante uma atividade física na praia de Serrambi, ele passou mal, foi atendido, né, foi medicado, né, passou por vários exames, né, e foi descartada a questão de uma hipótese de infarto agudo do miocárdio. Então o deputado agora vai voltar para casa, vai poder ficar com a família, descansar, e depois ele vai voltar aos trabalhos parlamentares, enfim, se Deus quiser. Pois bem, eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser.